Se vida extraterrestre fosse descoberta, o cristianismo entraria em colapso? Esse é o tema desse vídeo e chegou o dia de nós falarmos sobre alienígenas aqui no Dois Dedos de Teologia. Inclusive, recentemente o Iago falou no Twitter por aí que acreditar em aliens é como acreditar em saci. Mas eu estou aqui para falar deste tema. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui, sobre essa relação entre vida extraterrestre, vida não inteligente, vida inteligente e o cristianismo. Quero falar sobre esse tema, trazer uma reflexão teológica sobre esse assunto, implicações dessa provável descoberta ou dessa viagem maluca do ser humano. Vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre o filme do Steven Spielberg, porque eu acabei de assistir, o Disclosure Day, quero dar minha opinião sobre ele, quero te indicar outro filme, quero te indicar livro, quero usar muito C.S. Lewis aqui nesse vídeo. E sempre quando a gente fala desse tema, né, quando eu falo desse tema na internet, tô fazendo umas brincadeiras nesses dias, o negócio de alienígena, o pessoal pergunta: o que você acha do Daniel Lopes? O que você acha do que o Daniel Lopes tá falando? Vou falar disso também, tá? Porque tem uma coisa que o Daniel Lopes fala que eu concordo com ele, e que às vezes as pessoas tiram pra brincadeira, mas eu quero concordar e trazer esse ponto aqui, né, que ele fala e fala com alguma razão. Nós vamos lembrar disso e no final aqui eu trago este assunto. Bom, então vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine que você está na sua casa, no seu trabalho, e aí você está vendo TV, começa o Plantão da Globo, é o novo, né? Plantão da Globo, ou nos dias de hoje, né? Você estaria no YouTube, você estaria no celular, aparece a notícia: confirmada a existência de vida extraterrestre. Talvez aí por rádios telescópios, ou a nave apareceu no céu de algum lugar do mundo. Enfim, eles fizeram contato conosco, nós fizemos contato com eles, ou uma bactéria foi encontrada numa lua de Júpiter ou em Marte. E agora, o que seria do cristianismo? O que seria das religiões? O que seria das crenças em divindades? Essa é uma boa pergunta que teólogos, filósofos, cientistas, psicólogos têm tentado responder, inclusive que tem, né, movido muitos roteiros de filmes ou histórias de livros de ficção científica. Então já é um assunto, né, que foi e que é bastante debatido, tem muita coisa sobre isso mundo afora. Mas eu quero trazer um resumo aqui de algumas reflexões importantes para nós. Por quê? Por que nós estamos falando aqui sobre isso? Porque existe uma ideia comum, muito popular, de que no dia que descobrirem vida extraterrestre, principalmente vida inteligente, o cristianismo entra em colapso, o cristianismo se torna obsoleto. Não só o cristianismo, mas as outras religiões também. E essa é uma ideia que, por mais que seja bem popular, eu já vou começar dizendo que não é verdadeira. E nós vamos argumentar aqui em cima disso. Inclusive, essa é a ideia que uma das personagens principais do filme do Steven Spielberg, né, o Disclosure Day, o Dia D, chamada Jane, ela tem. É namorada do personagem principal que descobre arquivos que revelam a existência de vida alienígena inteligente. E quando esse cara mostra os vídeos pra ela, mostra os arquivos do governo americano, ela meio que entra em colapso ali próprio e ela diz: olha, você não pode revelar isso aos outros. Imagine a consequência disso na humanidade. O caos que isso vai criar. E aí ela coloca a principal preocupação dela, que é a religiosa, porque ela é católica, ela foi noviça por algum tempo. E ela diz pra ele: se você revelar isso, as pessoas não acreditarão mais em Deus. E ela ainda diz mais, ela fala o seguinte: nós fomos, eu não lembro se o termo que ela usa é criados, mas ela fala assim: nós somos criados para adorar seres supremos, seres superiores. Se você apresentar esse ser superior agora, as pessoas não acreditarão mais no ser superior Deus, ou na divindade delas, mas agora nesses alienígenas. Nós não podemos fazer isso. Então essa é uma pressuposição que é muito popular e é representada nessa personagem no filme do Steven Spielberg, que eu quero logo dar a minha opinião sobre esse filme. Vamos falar um pouco sobre ele, porque o próprio Spielberg falou muito, né? Falou que esse filme talvez tenha, né, verdades nele, e ele falou inclusive sobre a questão da religião em entrevistas, que ia colocar isso no filme, e ele colocou, só que ele colocou de uma maneira bem rasa. Mas vamos lá. Eu assisti esse filme ontem, do dia que eu tô gravando, né? Fui pro cinema tarde da noite, estava numa boa expectativa, porque é um dos meus diretores preferidos, cara que, né, dispensa apresentações, é um dos meus temas preferidos, né? Eu amo ficção científica, eu amo esse tema de vida extraterrestre, então fui lá assistir. E olha, é um filme bem mais ou menos, né? Não vou dar spoilers aqui pra você, mas eu daria uma nota 6, mais ou menos, aí pro filme. Eu me senti assistindo em muitos momentos, em boa parte do filme, um filme ruim da Marvel, como se fosse ali os agentes da SHIELD correndo atrás como patetas
de um artefato ali ou dos pendrives que estão os arquivos escondidos do governo americano. Eu achei um filme, assim, bem mais ou menos, umas cenas, assim, de ação esquisitas. Achei o vilão fraquíssimo, né? O ator que faz vilão não ficou legal, não ficou uma boa atuação. Parece assim, cara, parece que a gente tá, sei lá, uma série do Loki. Tem umas coisas assim bem bregas. O filme é longo, ele tem 2h20, se eu não me engano, mas é mais de 2 horas. Fica cansativo num tempo, mas tem uma parte boa. Qual é a parte boa? É o final. O final do filme é muito bom. O final do filme eu fiquei travado assim na cadeira. Nos últimos 20 minutos do filme ali, ele colocam numa imersão do dia da revelação, ou desse dia D, muito grande, muito boa. Então o final é muito bom. Esse final poderia estar no meio do filme e depois o filme desenvolver mais. Ou esse final poderia ser o começo do filme e depois o filme desenvolver, né, a partir dele. Eu acho que seria bem melhor. Mas se você gosta desse tipo de gêneros, desse tipo de filme, se você gosta de alienígenas, se você tá curioso, aí vale a pena assistir, cara. Vale a pena aí tirar suas próprias conclusões. Mas eu achei um filme bem mais ou menos, e que lida com essa questão da religião de uma maneira bem rasa. Nós temos essa personagem, a Jane, que é uma das principais, depois nós temos uma freira, que é uma espécie de professora dela, uma mentora dela, que eu vou já citá-la, inclusive, aqui, né, que lida ali com essa situação também, tem umas frases aqui ali sobre isso, mas bem raso. Se você quiser assistir outro filme que é melhor, que é bem melhor do que esse filme do Steven Spielberg e que trata com mais profundidade essa relação entre cristianismo e vida extraterrestre, ou teologia e uma descoberta de vida inteligente fora da Terra, indico que você assista Contato. Não é o Contato imediato do Terceiro Grau, que também é do Spielberg, que é um filme bom, você pode assistir também, mas Contato, que é um livro escrito pelo Carl Sagan, astrônomo, né, e astrofísico muito conhecido. E o contexto desse filme é o trabalho no SETI, que é aquele centro de busca por vida inteligente, né, que procura por sinais de civilizações alienígenas. E nesse filme, a personagem da Jodie Foster, ela é a cientista que trabalha no SETI e ela consegue um contato com uma civilização inteligente. E aí, os desdobramentos disso vão acontecendo. Mas o principal personagem pro nosso tema aqui, e é o personagem também que eu mais gosto no filme, é aquele que é interpretado pelo Matthew McConaughey, que é um teólogo, né, que vai acompanhando ali a personagem da Jodie Foster, né, e ele vai sempre trazendo as reflexões teológicas, né, inclusive ele é um tipo de consultor ali, ele se torna um consultor do governo para esse assunto, né, religioso e teológico, e aí sim ele traz, né, umas reflexões bacanas. Então esse filme é muito bom, recomendo que você assista demais se você gosta desse tipo de filme. E tem outros filmes, né? A cultura pop tá cheia disso. Esse é um tema que está sempre no hype, no sentido de tá ali. Aí tem hora que ele vai pro hype lá em cima, mas ele sempre tá ali. A gente sempre tá falando sobre isso, né? A gente tem o Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que eu já falei. A gente tem o próprio ET do Steven Spielberg, Independence Day, A Chegada, que é um filmaço. Tem um filme que eu gosto muito, que é Vastidão da Noite. É um filme de baixo orçamento, mas que pra mim é muito bom. E recentemente nós tivemos aí todo o debate sobre os OVNIs, ou como chamam agora, né, o UAPs, que é o fenômeno anômalo não identificado. O pessoal criou essa nomenclatura aí pra diferir de OVNI, né, pra ficar uma coisa talvez mais científica, mais séria. E esses UAPs, né, esses vídeos, esses relatórios estão sendo liberados pelo governo americano, né, pelo governo da administração Donald Trump, e tem muita coisa esquisita lá mesmo, tem muita coisa inexplicável. Então o YouTube tá cheio desses vídeos. O Steven Spielberg falou muito sobre isso, inclusive no filme aparecem vídeos muito parecidos com esses vídeos que o governo americano tem liberado. Então esse assunto está demais na nossa casa, no nosso celular. O pessoal está falando muito sobre isso, principalmente depois do caso Mike Leão aqui no Brasil, que é um caso, gente, convenhamos, né? Se você acredita aí, por favor, depois desse vídeo aqui, pare de acreditar, tá bem na cara que ali é uma mentira ou é uma viagem da cabeça dele, ele realmente acha que ele viu aquilo e, sei lá, né, viajou legal, mas eu acho mais que é uma mentira mesmo, né? Então não compre muito a história ali desse rapaz, mas ele criou um hype gigantesco, né, em cima desse tema, e aí surge sempre essa pergunta: e o cristianismo? E a teologia? E Deus? E Jesus? Como fica nessa história? Então, como eu gosto muito desse tema, aqui está um vídeo para nós falarmos sobre isso. Vamos então ao primeiro caso: a descoberta de vida não inteligente fora da Terra. Já tem alguns anos, se você acompanha um pouco dessas notícias, que a NASA vem... Não a NASA, mas
vários cientistas, e alguns deles ligados à NASA, vêm soltando aquelas opiniões, né, e aquelas notícias do tipo, nos próximos anos nós encontraremos, com certeza, a vida microbiana, a vida não inteligente fora da Terra. Estamos bem próximos disso. Né? Até 2025, até 2020, até 2028 nós teremos essa notícia, e isso fica borbulhando, as pessoas ficam nessa expectativa e surgem essas perguntas, né? Eu tô esperando aí, faz tempo, inclusive, já fazem alguns bons anos que o pessoal diz isso, até hoje, nada. E aí, o que mudaria? Muita gente acha que não mudaria nada. Pastor, com a vida não inteligente, com a vida microbiana, com a bactéria ali fora da Terra, não tem problema nenhum, não tem reflexão nenhuma, a vida continua no cristianismo como ela está. E eu concordo muito com essa opinião, mas eu não diria nada. Eu diria que sim, nós teríamos algumas reflexões interessantes para fazer. Quero propor pelo menos 2 delas aqui em relação ao relato da criação e da função da humanidade. Se vida existe fora da Terra, como nós agora passamos a entender Gênesis 1, verso 1 e o processo de criação em diante? Porque em Gênesis 1, verso 1, o texto diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele vai descrever esse processo de criação, né, de organização da terra. Mas a pergunta que fica é, essa Terra seria o planeta Terra? O planeta que nós hoje chamamos de Terra? Ou esses céus e terra seriam mais abrangentes para todo o universo? Logicamente que a gente vê que aquele processo de criação ali, ele está se referindo a Terra como nós conhecemos aqui, a nossa vegetação, os nossos animais, o Sol, a Lua, né? Ele tem um foco aqui no planeta Terra. Mas quando ele diz céus e terra, o que é isso? Será que é só aqui? Quando ele vai descrevendo a vida, a luz, será que é só aqui? Será que isso não traria uma reflexão de que o relato da criação está abrangendo mais locais? Essa seria uma reflexão, eu não estou defendendo essa ideia, tá? Só dizendo que essa seria uma reflexão teológica interessante. Inclusive, a personagem lá que eu disse que eu ia citar do filme do Steven Spielberg, diz exatamente isso. Essa é uma das respostas que ela dá para a personagem da Jane, porque lá pelo mais ou menos final do filme, perto do final, ela liga para essa mentora dela, para essa freira, e pergunta, olha, o que você faria se você descobrisse que existe vida fora da Terra? E ela diz, olha, eu não faria muita coisa, não mudaria muita coisa. E ela pergunta, mas e Gênesis? Gênesis diz que nós fomos criados aqui e tal. E aí a freira responde, mas Gênesis não diz que nós somos os únicos seres humanos no universo. Diz que nós somos os únicos seres inteligentes na Terra. E ela fala isso com muito foco, assim, na hora ali do filme, né? Nós fomos criados na Terra. A Bíblia não fala sobre outros lugares e pode ser que existam outras criaturas em outros lugares. Então esse é o argumento que ela defende, por exemplo, no filme. É um argumento interessante, né? A gente aumentaria o escopo da criação. Por exemplo, antigamente não se sabia da existência de outros planetas. O texto da criação diz os luminares no céu, o Sol e a Lua. Existe uma referência à nossa Lua aqui e existe uma referência a uma estrela e a outras estrelas. Mas não existe referência a planetas. Então as pessoas não sabiam que existiam outros planetas rochosos com, por exemplo, oceanos, com água, com gelo, né, com montanhas. Mas agora as pessoas sabem. Então, essa reflexão, inclusive, já existe. Deus criou outros lugares. Mas agora essa reflexão passa a ser mais profunda porque existe vida nesses outros lugares. Ou existiria. Atrelado a isso, gente, está um pensamento agora sobre a nossa função como criação de Deus, a imagem e semelhança do próprio Deus. Quando a gente lê em Gênesis 1, 26 ao 28, nós entendemos que o principal aspecto dessa imagem e semelhança de Deus é a função que Deus nos deu de dominar, ou seja, de governar a criação como seus vice-regentes. O texto diz, nós façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, criou o homem e mulher, os abençoou, disse, frutifiquem, multipliquem, encham a terra e dominem essa terra, né? Dominem os animais sobre a terra. O texto parece atrelar esse domínio muito à criação viva. É claro que a gente entende que Deus nos colocou aqui para gerir, para cultivar e guardar, como diz Gênesis 2,15, e que deveria existir, né, esse bom governo do ser humano sobre a criação, principalmente sobre os animais, sobre a criação, né, viva. Só que agora entenda que foi descoberto vida para fora da Terra, mesmo que vida não inteligente. Então, nós deveríamos ter o domínio sobre essa vida também. Nós deveríamos, né, nos lançar em exploração espacial para governar essa vida também. Esse povoar a Terra é o planeta Terra, ou a Terra, ou é o local
firme que Deus criou e que pode ter vida seja onde for? Seria uma outra reflexão teológica que nós teríamos, né? Essa reflexão ela já acontece porque eu falei, nós temos outros planetas que são criação de Deus. E alguns se lançam como desbravadores, exploradores, muito, né, alicerçados nessa ideia de que o homem foi feito para isso, para explorar. E isso para mim vem de Gênesis, vem da nossa criação, imagem e semelhança de Deus. Sim, nós fomos feitos para nos espalhar sobre a Terra. Só que agora talvez essa Terra não seja apenas mais o planeta Terra, porque se nós temos vida e o domínio aqui está muito ligado aos peixes do mar, às aves do céu, o gado, o réptil, ou seja, muito aos animais, a vida, não só a terra morta, mas a vida que está nela, nós teríamos uma reflexão mais profunda sobre o homem agora explorando outros lugares e tendo que chegar em outros lugares. Então, se nós entendemos o conceito de imagem e semelhança de Deus, nós teríamos uma reflexão importante sobre isso, sobre até onde vai o nosso domínio, nosso governo, o nosso cultivar e guardar, né? Talvez a teologia começasse a ser usada como mais pretexto para a exploração espacial. Será que nós deveríamos ser os vice-regentes da criação em outros planetas? Ou será que Deus tem os seus próprios vice-regentes nesses outros lugares? Esse é o segundo cenário que a gente vai analisar agora, uma descoberta de vida inteligente extraterrestre. E aí, se esse fosse o caso, o cristianismo entraria em colapso? O cristianismo sobreviveria? Nós teríamos muitos problemas teológicos e haveria uma crise. O que aconteceria? Vamos lá para esta opção. Eu quero trazer aqui um artigo que pouca gente conhece do C.S. Lewis. Na década de 50, o C.S. Lewis escreveu um ensaio, na verdade, um texto que é até pequeno, chamado Religiões e Foguetes. Só o nome desse artigo já me chama muita atenção. Quando eu descobri isso, né, eu fui doido pra ler, porque mesmo, C.S. Lewis escreveu sobre religiões e foguetes. Cara, preciso ler isso. E nesse artigo, nesse ensaio dele, ele fala justamente sobre o que aconteceria com o cristianismo caso descobrissem vida fora da Terra. E aí o Lewis, ele vai trazendo várias reflexões, perguntas e cenários, possibilidades. Eu vou seguir a argumentação do C.S. Lewis aqui. Se você quiser ler esse artigo, esse ensaio, ele está no livro A Última Noite do Mundo. Você pode comprar ou você pode, né, acessar pela Pilgrim. Eu sempre recomendo a Pilgrim, tem lá os livros do C.S. Lewis, tem esse livro, foi lá onde eu li, inclusive, pela primeira vez, e que releio lá, né, você pode, né, ler no livro A Última Noite do Mundo, o capítulo que é este ensaio sobre religiões e foguetes. E o Lewis começa dizendo o seguinte: cada nova descoberta, mesmo cada nova teoria, é inicialmente considerada como tendo as consequências teológicas e filosóficas mais abrangentes. É tomada pelos incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo, mas geralmente, quando o burburinho popular se acalma e a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem onde estavam antes. Assim foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia, etc. Então, não posso fazer nada a não ser esperar que será assim com a descoberta de vida em outros planetas, se essa descoberta for feita. O que o Lewis está dizendo é que sempre que se pensa numa grande nova descoberta, uma grande nova teoria, essa preocupação sobre o colapso do cristianismo aparece. E o Lewis está lembrando que o cristianismo já superou, já passou por muitas dessas descobertas. Nós temos, por exemplo, a descoberta de que não é a Terra que é o centro do universo, ou o centro mesmo desse sistema planetário. Não, ela orbita em torno de um centro, que é a nossa estrela, que é o Sol. E as pessoas imaginavam na época, mas isso contradiz a Bíblia. Isso contradiz o cristianismo. Para o cristianismo, nós precisamos crer que a Terra é o centro, tudo orbita em torno de nós. Quando a Bíblia nunca disse isso. Nunca houve essa afirmação, portanto, isso não alterou em nada a teologia cristã no sentido de colapsar o cristianismo. É claro que aquela crença da época passou por uma reflexão e por um refinamento com isso. Darwin agora tem uma teoria da evolução humana. O cristianismo continua aí firme e forte. Agora nós sabemos que a chuva, né, ela funciona desse modo aqui, físico e químico, e não que uma divindade faz chover. Isso já foi descoberto há muito tempo e as divindades continuam aí, não só da chuva, mas de vários, né, fenômenos da natureza que têm explicações científicas, que tem um processo científico acontecendo, nem por isso as divindades entraram em colapso, nem por isso o cristianismo entrou em colapso. Existe um vídeo muito interessante do Gavin Ortlund que se chama, se você quiser pesquisar em inglês, se chama If Aliens Exist, Does Christianity Collapse? Pesquisa isso em inglês, mas o significado é se os extraterrestres existem ou existirem, o cristianismo entraria em colapso ou entra em colapso. E lá, o Ortlund afirma que o cristianismo ele é muito espaçoso ou abrangente. E o que ele quer dizer com isso é que ele é capaz de absorver e de lidar
com muitas descobertas, com muitas informações, que ele não é esse tipo de religião ou credo que entra em colapso ou entra em crise quando alguma coisa nova é descoberta, né? O cristianismo, ele tem abrangência, ele é espaçoso. Por quê? Porque a Bíblia não se preocupa em fazer afirmações ou negativas de cunho científico, né? É claro que a Bíblia fala coisas que nós podemos levar como verdade para a criação, mas a Bíblia não fala como a chuva funciona cientificamente ou não funciona. A Bíblia não nega ou nem afirma a existência de buracos negros. Então, se tivesse um texto, buracos negros não existem, mas agora foi comprovado que buracos negros existem. Você tem um problema com a Bíblia, você tem que agora refletir muito sobre isso. Mas a Bíblia não faz essas afirmações. A Bíblia não explica como funciona o coração humano, no sentido da circulação, do bombeamento, das cavidades do coração. Ela fala muito do coração, no sentido figurado, mas não explica o coração cientificamente. Então, descobri uma coisa no coração. Não vai mudar nada na Bíblia, né? E a Bíblia não fala sobre vida extraterrestre, não afirma, não nega, não... Então, pro Lewis, não tem nada de colapso, não tem nada de crise no cristianismo. O Gabe Ortlund, ele cita um exemplo interessante. Uma das afirmações que a Bíblia faz, que entrariam nesse campo de descobertas e que aí sim nós poderíamos ter uma crise, seria se de algum modo, que eu considero impossível, muito, muito, muito improvável, impossível mesmo, descobrisse um corpo e conseguissem provar de alguma forma que esse corpo é o corpo de Jesus. Aí seria uma descoberta arqueológica, um processo científico, conseguir o DNA de Jesus de alguma forma. Enfim, tá comprovado que isso aqui é o corpo de Jesus. Aí nós teríamos um problema. Por quê? Porque a Bíblia afirma que Jesus ressuscitou dos mortos em corpo, que ascendeu aos céus em corpo. Portanto, se eu acho um corpo de Jesus aqui e comprovo que é o corpo de Jesus de Nazaré, aí nós temos um problema. Mas, para a maioria das descobertas, o cristianismo não apresenta problemas em relação a isso. E aqui eu quero lembrar da frase do Carl Sagan, que serve tanto para a descoberta de vida alienígena, como para descobertas que afirmam aí colocar o cristianismo em xeque. Carl Sagan tem uma frase muito boa, para mim é a preferida dele, e eu uso essa frase o tempo todo, que é: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Se você faz uma afirmação de que você encontrou o corpo de Jesus, essa é uma afirmação muito extraordinária, você precisa de evidências muito extraordinárias. Se você está dizendo que uma nave gigantesca, vermelha, voou sobre o seu sítio, que você está vendo uma nave ali, que você está vendo barulho, são afirmações extraordinárias, você precisa de evidências extraordinárias. Esse é um conceito que eu levo muito comigo para tudo na vida. Não só pra ciência, mas pra tudo na vida. O cara afirmou uma coisa aqui, que é bem impressionante, você precisa de evidências impressionantes. Aqui, logicamente, que eu estou, retirando a fé da situação. Não estou falando de religião, estou falando da crença das pessoas. Eu estou falando dessas afirmações de descobertas, e de processo científico ou de coisas que as pessoas dizem fazer no dia a dia. Muito importante de afirmar isso. Quando Lewis diz isso, não teria crise, não entraria em colapso, ele também afirma que se a vida inteligente fosse descoberta, o principal ponto teológico que nós precisaríamos refletir e começar a conversar sobre isso e ver as possibilidades seria o ponto da encarnação. E eu concordo com ele, não só eu, como vários teólogos concordam, que esse é o ponto aqui central numa discussão entre vida extraterrestre inteligente e cristianismo. E esse é um vídeo para nós falarmos muito sobre teologia da encarnação. Por que essa questão cristológica / soteriológica, que tem doutrina de Cristo, doutrina da salvação, que é a encarnação, que mistura essas duas áreas da teologia sistemática, por que esse é o ponto crucial? Porque a doutrina da encarnação, de acordo com o credo de Calcedônia, que discutiu a dupla natureza de Cristo, humana e divina, e que escreveu ali uma confissão no ano de 451, diz o seguinte: Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Ou seja, ao interpretar a Bíblia, o cristianismo histórico e ortodoxo olha para a pessoa de Jesus e conclui que ele é 100% humano e 100% divino, que existem duas naturezas numa só pessoa. A gente chama isso da união hipostática. Hipostases é a palavra para pessoa e essa união das duas naturezas numa única pessoa. Então nós temos ali um ser humano, uma pessoa que é 100% divina e 100% humana. Não é metade humana
ou metade divina. Ou é um humano que se parece divino, ou é um Deus que se parece humano. Não, ele é 100% homem, 100% Deus, numa única pessoa. E é por causa disso que nós podemos ser salvos por Jesus. É por causa disso que nós somos representados por Jesus. Ou seja, ele precisou, Deus o Filho precisou encarnar de forma humana para nos salvar. Aqui você já começa a entender qual é o problema da vida inteligente não humana, né? Extraterrestre e não humana. E a encarnação? Como fica a salvação desses não humanos extraterrestres? Mas vamos por partes. Por que Cristo precisava ser verdadeiramente humano? Já pensou sobre isso? Vamos pensar. Cristo precisava ser verdadeiramente humano, 100% humano, porque só assim ele poderia nos representar na sua obra de salvação, nos representar na cruz. Lembre que ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu o castigo que deveria vir sobre nós por causa dos nossos pecados. Ele foi o nosso representante. Assim como Adão, o homem Adão, era o nosso representante e nós caímos em Adão, o homem Jesus Cristo é o nosso representante para nós sermos redimidos em Jesus. Romanos 5,18 diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só homem também, muitos se tornarão justos. Nós somos representados por Jesus, como nós fomos representados pelo homem Adão. 1 Coríntios capítulo 15 diz algo muito parecido, quando Paulo afirma, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Nós precisávamos de um representante humano para tomar o nosso lugar. O texto de Hebreus, capítulo 2, é ainda mais claro. O verso 14 diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Ele é um de nós. Ele também participa da humanidade, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha a afirmação de Hebreus. Jesus Cristo não veio promover salvação e redenção para os anjos, mas ele veio para os homens e por isso, para salvar os homens, se faz igual aos homens, para ser fiel ao sumo sacerdote. Ou seja, para salvar uma, vamos chamar, raça, ele precisa encarnar nesta raça, nesse ser. Então, para salvar os seres humanos, para redimir os seres humanos, ele precisa encarnar como um homem. Ele não encarnou como anjo, ele não se tornou como anjo para redimir os anjos. Ele se tornou homem. Esse é um texto bem interessante. Então, Cristo precisava ser humano para representar a humanidade, obedecer à lei no nosso lugar, sofrer e morrer no nosso lugar, ressuscitar como o novo Adão, para que a gente tenha a esperança em Cristo, como ele, o primeiro, as primícias dos que dormem, que nós vamos ressuscitar também. E pensando nesses textos, principalmente nesse texto de Hebreus, Gregório de Nazianzo e outros vários teólogos, tanto antigos como contemporâneos, repetem uma frase que ficou muito famosa na história da igreja, sobre a encarnação e sobre a salvação, que é: aquilo que não foi assumido não foi redimido. Aquilo que Cristo não assumiu, ele não redime, mas ele assumiu a natureza humana, como diz Filipenses capítulo 2. E agora, por assumir a natureza humana, ele pode redimir a natureza humana. Atanásio, quando escreve sobre a encarnação do Verbo, ele faz justamente essa encarnação. Jesus Cristo precisa ser o Deus encarnado, o Deus homem, porque só assim ele pode redimir o homem e pode ser esse mediador entre Deus e os homens. Ele defendeu isso fortemente, é um dos principais livros da história da igreja. E a tradição cristã afirma isso. Se Cristo não tivesse a natureza humana, ele não poderia redimir o homem pecador. Não haveria esperança para mim e para você. Por que ele precisava ser Deus também? Vamos falar sobre isso? Porque ele é homem e ele é Deus. Jesus precisava ser Deus porque nenhum ser humano seria capaz de promover uma obra de salvação e de promover uma obra de salvação por meio de um sacrifício perfeito. Não existe sacrifício perfeito na criação. Não existe um sacrifício perfeito e eterno na criação. Os animais não são capazes de ser esse sacrifício. Eles eram apenas simbólicos e uma tipologia apontavam para o sacrifício
perfeito que era em Jesus, e nós, seres humanos, nós somos pecadores. Nosso sacrifício por alguém pode salvar a vida aqui e agora de alguém. A gente pode dar a vida para salvar alguém, mas não para salvar eternamente, não para redimir essa pessoa dos seus pecados. Então, Cristo precisava ser Deus, porque só Deus pode oferecer um sacrifício eterno e perfeito. Veja o que Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 24, diz. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Esse é aquele que precisa ser o sacrifício perfeito. Santo, sem mácula, inculpável, separado dos pecadores, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. Então, o sacrifício perfeito, aquele que é feito uma vez por todas, aquele que salva eternamente, é o sacrifício de alguém sem mácula, separado dos pecadores, sem culpa, sem pecado, santo, e esse só pode ser o Senhor. 1 Pedro, verso 1, 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ninguém pode nos salvar além de Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro divino, perfeito e sem mácula. E só ele é, só ele. Há textos no Antigo Testamento, por exemplo, e no Novo Testamento, que dizem que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9 diz isso. Isaías 43,11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se nós queremos uma obra de salvação, essa obra vem de Deus, ela é planejada por Deus, ela é executada por Deus e ela é aplicada por Deus a nós. Só Deus pode fazer isso. E só Deus pode oferecer um sacrifício perfeito. É por conta disso, preste muita atenção agora, que o cristianismo afirma que só existe um único mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, Deus e homem. Se você tem de um lado a humanidade pecadora e do outro um Deus santo, quem pode fazer essa ponte? Apenas alguém que é um homem completamente santo, porque é divino. Esse é o ensinamento do cristianismo ortodoxo. Inclusive, lembre-se que o Vaticano e o Papa disseram que Jesus Cristo era o único mediador. Eles tentaram ali mudar a nomenclatura um pouco de Maria como mediadora para outro tipo de nomenclatura e houve muito debate sobre isso, houve muitas críticas sobre isso, as pessoas não entenderam muito. O catolicismo popular muitas vezes trata Maria como uma mediadora entre Deus e os homens. Muita gente tem essa fé no catolicismo. Isso está completamente equivocado. O texto de 1 Timóteo 2,5 é claro, está na Bíblia do evangélico e do católico, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade: Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus encarnado como ser humano. Se Deus, o Filho, encarnou como homem, ele é o nosso único mediador e salvador. Então nós temos essa questão posta aqui. Era preciso que Jesus fosse Deus e que fosse humano. E humano para nos representar. Se existe uma outra raça inteligente, se existe um outro ser com alma, para ele ser salvo, ele precisaria de uma encarnação de Deus nessa sua condição, nessa sua natureza desse outro ser. Sei lá, o pessoal diz que tem umas raças aí agora alienígenas, né? Eu nem lembro, tem os Greys, tem os nórdicos, tem os insectoides, né? Nem lembro da outra. Vamos falar dos Greys aqui, que são os mais conhecidos, né? Viagem agora total. Se os Greys pecaram, e se os Greys têm alma, e se Deus quer salvar os Greys, Jesus precisaria encarnar como um Grey. Essa seria uma lógica, e por isso que a doutrina da encarnação é tão crucial e traria, algumas reflexões importantes se vida inteligente extraterrestre fosse descoberta. Mas muita calma nesta hora, porque o C.S. Lewis, ele tem alguns cenários importantes, que ele vai falando no seu artigo, antes de nós tomarmos qualquer decisão precipitada. E quando ele leva em consideração que a vida inteligente, que um ser com alma racional foi encontrado fora da Terra, ele levanta 3 cenários. A primeira delas parece ser a que ele mais gosta, que é esse ser extraterrestre, ou esse ser, essas raças, não passaram pela queda. Eles não têm pecado. Ele diz assim: se existem espécies e espécies racionais além do homem, alguma ou todas elas, como nós, caíram? Ele faz essa pergunta. Esse é o ponto que os não cristãos sempre parecem esquecer. Eles parecem pensar que a encarnação implica algum mérito ou excelência particular na humanidade, mas é claro que ela implica apenas o contrário: demérito e depravação próprios.
nenhuma criatura que merece a redenção precisaria ser redimida. O que o C.S. Lewis está dizendo é que o homem pensa tanto em si como alguém digno, alguém bom, que ele acha que o fato de Jesus encarnar aqui é porque nós somos tão importantes, tão bons, tão centrais, que Deus resolveu vir aqui. E o C.S. Lewis está dizendo, é o contrário, meu amigo. Deus encarnou aqui porque nós, você, eu, somos muito pecadores. Era a única opção, era o único caminho de salvação. Não é porque nós somos bons e dignos, é porque nós somos indignos que nós temos a encarnação de Jesus aqui. Precisamos ter humildade para pensar isso. Se você está assistindo esse vídeo, você é um pecador. E o C.S. Lewis está dizendo que outras raças podem não ter caído em pecado. Portanto, eles não precisariam de uma redenção. Eles não precisariam de uma encarnação. Cristo não precisaria morrer por eles. Ele complementa dizendo, talvez, dentre todas as raças, apenas nós tenhamos caído. Talvez o homem seja a única ovelha perdida, o único, portanto, a quem o pastor veio procurar. No livro do C.S. Lewis, Trilogia Cósmica, os 3 livros, né? Muita gente nem sabe que ele escreveu isso, mas o C.S. Lewis escreveu uma fantasia, As Crônicas de Nárnia, e o C.S. Lewis escreveu uma ficção científica. Uma ficção científica meio fantasia também, né? Mas ele escreveu a Trilogia Cósmica. E o primeiro livro dele, dessa trilogia, é Além do Planeta Silencioso. E conta a história de um homem que é pego ali numa conspiração científica e enviado para um planeta. C.S. Lewis usa outros nomes, mas é Marte. E lá nesse planeta, ele se encontra com raças alienígenas que não passaram pelo pecado. E o C.S. Lewis traz uma história bem interessante de como seria esse encontro. O C.S. Lewis traz ali uma escrita alegórica também, muito boa. Para mim, esse é o melhor livro da Trilogia Cósmica, recomendo que você leia. E eu digo que esse é o cenário preferido do Lewis porque ele defende bastante nesse ensaio. Ele escreveu a Trilogia Cósmica, esse Para Além do Planeta Silencioso, Além do Planeta Silencioso, uma história sobre isso. E ele é bem duro quando ele diz o seguinte, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. No ensaio sobre religiões e foguetes, ele fala que nós deveríamos agradecer a Deus por estarmos muito longe de viajar para outros mundos. E ele fala, eu já me perguntei se as vastas distâncias astronômicas não seriam precauções de quarentena de Deus. Elas impedem que a infecção espiritual de uma espécie caída se espalhe. Então, se esse cenário fosse real, e nós tivéssemos outras civilizações sem pecado, que bom que o ser humano não está indo lá, porque nós levaríamos o pecado para lá, que nós faríamos o mal com essa civilização. Nós somos muito pecadores, gente. Romanos capítulo 3 diz isso. Tem maldade na nossa boca, a gente procura o sangue para derramar, nós somos assassinos, nós somos escravizadores. Eu sei que nem todos nós fazemos essas coisas, mas nós somos gananciosos. Nós temos que falar muito isso. Se nós tivéssemos um encontro com essa raça, muito provavelmente nós iríamos explorá-los, escravizá-los, entrar em guerra, conflitos. Você já pensou nisso? Talvez Deus esteja protegendo outra raça de nós, porque nós somos muito pecadores. Esse aqui é um vídeo para você pensar no seu pecado. Se você caiu aqui e nem escuta muito sobre teologia e cristianismo na internet, esse é um vídeo para você pensar no pecado, na malignidade do seu coração e na necessidade de um Salvador que é divino e humano. Talvez esse seja o cenário de C.S. Lewis. Uma segunda possibilidade é levantada pelo Lewis assim: se todas elas ou alguma delas caiu, foi-lhes negada a redenção pela encarnação e paixão de Cristo, então agora ele vai focar na encarnação. E ele diz assim, talvez a encarnação de Cristo tenha efeitos cósmicos, como a gente até diz na teologia. E esses efeitos cósmicos sejam a salvação para todas as raças aí, inteligentes que possam existir. Então elas deveriam conhecer a Jesus, o Deus homem. E nós teríamos aí, então, se esse fosse o caso, né, nós teríamos uma missão interplanetária de evangelismo, de evangelização, né? Seria uma missão não mais transcultural, mas agora transplanetária. Enfim, seria transcultural também, porque é outra cultura, né? Mas olha a viagem que seria para a missiologia. E a outra possibilidade em torno da encarnação é essa que a gente já tratou. Será que Cristo não poderia encarnar nesses outros mundos, nessas outras raças? C.S. Lewis diz que se eles precisam de salvação, ou a encarnação de Cristo como homem serviria, ou ele poderia encarnar como um outro ser. É uma viagem grande, mas ele apresenta uma terceira possibilidade, e depois da terceira possibilidade eu vou falar de alguns problemas com essas possibilidades do Lewis. Ele pergunta nesse terceiro cenário: se soubéssemos que a redenção por uma encarnação e uma paixão foi negada a criaturas necessitadas, é certo que esse é o único modo de redenção que é possível? Então Lewis, ele diz que um outro cenário seria o seguinte: Deus pode ter um outro modo de redenção. Ele até fala depois que Deus é muito criativo e de que podem haver tipos de quedas diferentes, níveis de queda diferentes, e que, portanto, esses tipos de quedas diferentes em outros mundos, em outros planetas, em outras raças, poderiam requerer tipos de salvação diferentes, que não uma encarnação, que não uma morte substitutiva. Viagem, né? Aqui eu acho bem complicado, né? Mas é uma possibilidade que ele
né, está colocando para dizer assim, tem várias possibilidades pra gente refletir e não simplesmente chegar e no Disclosure Day, no dia da revelação, a gente simplesmente dizer que o cristianismo se tornou obsoleto. Não, tem muito a se pensar ainda. É isso que ele tá defendendo. Então são essas possibilidades que o C.S. Lewis coloca. E eu queria mostrar para você como é muito, muito improvável e muito difícil defender uma encarnação de Jesus em outro lugar. Diria improvável, difícil, mas de novo, não que o cristianismo fosse colapsar por causa disso. Quais são os problemas de você falar em uma encarnação em outra raça, em outros mundos, planetas? Primeiro, Hebreus enfatiza repetidamente que Cristo morreu uma vez por todas. Isso está no capítulo 7, no capítulo 9, 2 vezes no capítulo 10. 1 de Pedro 3,18 diz: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Romanos 6,9 diz: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então nós temos esses textos aqui que afirmam que Jesus morreu uma vez por todas, Jesus morreu uma única vez e Jesus já não morre depois da ressurreição. É difícil pensar numa outra encarnação e numa outra morte de Jesus. Nós teríamos que refletir, se fosse o caso da descoberta, que esses textos estão falando apenas sobre a humanidade, sobre esse plano de redenção específico. Então, Jesus morre uma vez por todas pelo homem. Jesus morreu uma única vez pelo homem. Jesus já não morre pelo homem, né? Teríamos que fazer essa reflexão, essa adaptação, talvez, de focar a Bíblia agora, esse plano da redenção e essas frases, essas afirmações bíblicas só em relação ao ser humano. Por isso que eu digo, eu vejo muita dificuldade em entender que é assim, mas não é impossível. O cristianismo não entraria em colapso por causa disso. De novo, o cristianismo é espaçoso, é abrangente. Nós temos também a verdade que Jesus subiu em corpo humano. Aqui as coisas vão complicar ainda mais para essa questão da encarnação em outros planetas. Atos, capítulo 1, fala sobre isso. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, uma nuvem cobriu seus olhos, e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, esses 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então, há uma expectativa de que, assim como Jesus foi aos céus em corpo, ele voltará dos céus, descerá dos céus também em corpo, seu corpo glorificado. E Jesus é esperado assim. Filipenses 3, 20 e 21 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então há uma expectativa de que, assim como Cristo está no corpo humano glorificado, o nosso corpo humano também seja transformado como o dele foi. Ou seja, há uma expectativa escatológica de que Deus permanece humano, permanece encarnado, corpo glorificado, e nós seremos transformados à semelhança dele. Então, como Jesus estaria encarnado em outras raças? É um pensamento aqui mais difícil. A teologia cristã aponta para que Jesus está encarnado e é homem agora para sempre. Ele assumiu essa natureza humana, agora logicamente um corpo glorificado, para não mais desassumir. Então seria estranho pensar que você vai ver agora um Jesus que é humano, mas também tem um Jesus que é Grey. São duas encarnações, a divindade do Filho se separando, ou, sei lá, habitando em 2 seres diferentes. Começa a viagem a ficar muito maluca aqui pra isso, né? É difícil entender a encarnação assim. Qual é a conclusão, então, que eu tiro dessa parte sobre a vida extraterrestre inteligente? A Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia não nega isso, a Bíblia não afirma isso, mas quando se trata da encarnação de Jesus Cristo, do plano de redenção, a Bíblia dá a entender que essa não é uma opção muito provável. A Bíblia nos aponta para o entendimento de que a encarnação de Deus, o Filho, na pessoa de Jesus, homem, ser humano, é a única encarnação, que esse é o único plano de redenção, que essa é a única ressurreição. É difícil você ler a Bíblia e tirar a conclusão de que existem outros planos de redenção por aí, que podem existir outras raças por aí, e Jesus encarnou nelas para salvá-las. É difícil, né? Eu não diria, de novo, a gente teria que refletir sobre isso, como isso seria se isso acontecesse, se a descoberta acontecesse. Mas é bem difícil entender que a Bíblia vai por esse caminho. Nós teríamos que considerar todas essas verdades bíblicas, teríamos que considerar as possibilidades aqui do C.S. Lewis, principalmente aquela de que pode ser uma raça que não caiu, e até por isso, por não ter queda, que eles são mais desenvolvidos, mais inteligentes, mais avançados. O C.S. Lewis gosta muito dessa opção por causa disso. Então, apesar de não fazer o cristianismo colapsar, nós teríamos uma reflexão muito importante sobre a cristologia, a encarnação, ligada com a soteriologia, a salvação. E teríamos que pensar nessas várias
possibilidades. Mas, meus amigos, eu creio que nós nunca vamos ter contato com vida inteligente fora da Terra. Eu creio por 2 motivos. Primeiro motivo, eu não acho que existam essas vidas inteligentes. De novo, a Bíblia aponta mais para a não existência deles do que para a existência. Muito mais. Claro que se viessem a existir, a Bíblia, como o Gavin Ortlund disse, teria espaço para lidar com isso, mas aqui é a leitura mais racional da Bíblia, a leitura mais provável da Bíblia. Eu não acredito. E segundo, mesmo que essas raças existissem, seria praticamente impossível elas terem contato conosco ou com outras raças entre si, por uma coisa que o paradoxo de Fermi explica. O que é o paradoxo de Fermi? É um cálculo matemático e probabilístico e uma reflexão filosófica em cima disso que diz: nós temos bilhões e trilhões de galáxias. Nessas galáxias nós temos bilhões e trilhões de estrelas. Dessas estrelas nós temos bilhões e bilhões, muitas que são parecidas com o nosso Sol, do mesmo tamanho, né, muito parecidas. E desses bilhões de sóis nós temos, né, muitos deles, milhões, bilhões, que podem possuir um sistema planetário parecido com o nosso e que podem possuir um planeta muito parecido com o nosso, na mesma distância, com água, com terra, com o mesmo tipo de atmosfera. Enfim, existem milhões e milhões de possibilidades de nós termos planetas muito parecidos com a Terra na vastidão do universo. A pergunta que se faz é: por que nessas milhões e milhões e milhões de possibilidades só uma delas teve vida que é aqui? Então alguns cientistas dizem que é muito provável para eles que a vida, mesmo que seja bem difícil de surgir, e aqui eu tô logicamente falando do surgimento da vida a partir de uma teoria não religiosa, não cristã, mas da evolução mesmo, e daquele início da vida ali a partir da matéria inorgânica, que eu não acredito nisso, mas se a vida é muito difícil, com milhões e milhões de possibilidades, ela pode surgir em alguns lugares. Então, o pessoal fala que sim, podem ter várias civilizações pelo universo, mas as distâncias são tão grandes, que essas civilizações jamais teriam contato entre si. Porque para uma civilização dessa conseguir chegar a uma evolução tecnológica, de conseguir viajar ou mandar comunicação a distâncias tão grandes, ela precisaria de milhões e milhões e milhões de anos de avanço tecnológico. E para os cientistas, civilizações, raças, não duram milhões e milhões e milhões de anos. Elas têm um filtro, elas têm um limite de duração, né? Então, as civilizações iniciam e morrem. E nesse período, é um período curto para você desenvolver uma tecnologia tão grande a ponto de fazer essas viagens e fazer esses contatos. Além disso, lembre-se que o tempo da Terra e principalmente o tempo da humanidade é extremamente pequeno em relação à contagem de tempo do universo, da idade do universo. Então você teria que ter 2 civilizações que estão vivas e atuantes no mesmo minúsculo espaço de tempo da vida do universo e que uma delas consiga, nesse minúsculo espaço, ter uma tecnologia capaz de fazer viagens de longuíssimas distâncias astronômicas para se encontrar uma com a outra. É impossível. Então eu creio que isso nunca vai acontecer e nós não teremos esse problema, mas se tivermos, aqui estão as reflexões teológicas. Eu queria encerrar esse vídeo mostrando 2 coisas para você. A primeira é uma pesquisa do Ted Peters. Ted Peters é um teólogo e muito envolvido com astronomia também, astrofísica, que fala sobre justamente a relação de cristianismo e a vida extraterrestre, a descoberta de vida alienígena. Ele fez uma pesquisa justamente para provar que essa ideia de que o cristianismo colapsaria com a descoberta de vida inteligente fora da Terra é um mito. É uma ideia popular e que muitas vezes nenhuma ideia popular é. E ele fez uma pesquisa entrevistando vários religiosos de várias religiões diferentes. E eu vou mostrar o gráfico aqui, eu pedi pro Tula colocar na tela, porque quando ele fez a seguinte afirmação: confirmação oficial da descoberta de uma civilização de seres inteligentes vivendo em outros planetas iria minar minhas crenças de tal forma que minhas crenças enfrentariam uma crise. Olha a resposta que o gráfico mostra. Todas as religiões, a grande maioria dos religiosos, diz que discorda fortemente dessa afirmação. Ou seja, não, de jeito nenhum. Não minaria as minhas crenças e nem entrariam em crise. Olha, você vê católicos, evangélicos, ortodoxos, mormons, judeus, budistas, até não religiosos. O índice de discordar dessa afirmação é muito grande. Então os próprios religiosos, eles não compram essa ideia. Isso está muito assim na mídia, no cinema, outras pessoas que às vezes falam sobre isso, mas essa pesquisa mostrou que entre os religiosos, essa é uma opinião, né, que não cola. É um mito até, né, que não é tão popular assim quando nós falamos desses defensores ou crentes nas suas
religiões. Essa pesquisa, ela está num artigo chamado O Cristianismo está preparado para os ETs, do Tiago Garros. Ele mostra toda a pesquisa do Ted Peters. Aliás, é um bom artigo, você procura na internet, está disponível para você ler gratuitamente. O Tiago também vai fazendo várias considerações sobre isso, e a conclusão que ele cita lá, o Peters, é a seguinte: nenhuma evidência apareceu de um sentimento generalizado de ameaça para a religião em qualquer uma dessas categorias. Pelo contrário, a confiança de que o novo conhecimento das vidas extraterrestres inteligentes seria incorporado aos sistemas de crença religiosa foi predominante. Ou seja, o cristianismo conseguiria lidar e absorver isso, refletir, logicamente, pensar teologicamente, mas lidar com isso, não só o cristianismo, mas as outras religiões. Então, é um mito aí que essa pesquisa está destruindo. Eu também queria afirmar, gente, de maneira bem breve, que a Bíblia não oferece base bíblica nenhuma, já falei isso aqui, que eu não acredito, mas eu vejo às vezes gente na internet, podcasts, né? É aqui que eu vou discordar, né, de muita coisa que o Daniel Lopes fala envolvendo a Bíblia e que outros falam também, né? Mas não só eles. Esses textos aqui, eles são usados como base para uma vida alienígena há muitos anos, por muitas pessoas. Eu quero dizer, cara, que não cai nisso. Por exemplo, Ezequiel e as naves que ele viu. A visão de Ezequiel em Ezequiel, capítulo 1. As rodas ali, as engrenagens, né, os seres que ele viu. Não são alienígenas, não são naves alienígenas. Nós temos ali uma teofania, né, uma aparição de Deus, uma visão de Deus em linguagem apocalíptica, simbólica. E o próprio texto, inclusive, diz no final que aquela é uma visão da glória de Deus. Aquelas coisas que ele está vendo simbolizam a glória de Deus de vários aspectos. Leia Ezequiel 1, não tem nada a ver com ET e nave espacial. Outro texto é o de Gênesis 6, os Nefilins, né, que seriam ali seres extraterrestres se envolvendo com os humanos, também não tem nada a ver com isso. As principais interpretações desse texto, que é sim difícil, que não dá para se chegar a uma conclusão assim, agora eu tô convicto, é isso aqui com certeza, mas ET, gente, não é ET, tá? A gente pode falar ali que talvez seja a descendência de Sete, é descendência de Caim, podem ser anjos caídos e podem ser governantes humanos, homens importantes, governantes importantes. As duas primeiras interpretações têm mais lastro na história da igreja e são essas as três possibilidades, tá? Os teólogos trabalham em cima delas, ambas têm os seus pontos fortes e fracos, ambas as três, mas ET não é. O pessoal fala dos seres viventes de Apocalipse. Gente, por favor, não tem nada a ver. Linguagem apocalíptica, né? Muito parecida de Ezequiel com Isaías. Representa ali aspectos da criação de Deus, adorando ao Senhor na sua majestade. E eu já vi gente, inclusive, esses dias dizendo que quando Romanos 8, verso 39 fala que nada pode nos afastar do amor de Deus, nem qualquer outra criatura poderia ser uma referência a criaturas extraterrestres. Aí, eu não preciso nem comentar esse texto aqui, né? Por favor, não entre nessas viagens que o pessoal usa da Bíblia para falar de extraterrestres. Não tem base nenhuma. Mas eu quero agora responder a pergunta que mais apareceu na minha caixinha do Instagram. Foram duas. Era essa, né? Qual a relação com o cristianismo? Entra em colapso? Tem uma crise? Quais são as reflexões teológicas? Uma foi essa, que eu já respondi ao longo desse vídeo. E a outra é aparições de extraterrestres podem ser demônios. Essa é uma visão muito comum no meio evangélico, muito comum no meio pentecostal, mas não só nele. É muito comum a gente ouvir isso. Aparições extraterrestres são demônios. Ah, Operação Prato, o ET de Varginha, né? A Noite dos OVNIs. Outras aparições podem ser demônios? É aqui, gente, que eu queria dizer o seguinte, e eu vou concordar com o Daniel Lopes. Podem ser demônios? Podem sim ser demônios. Eu não tenho como afirmar que são. A Bíblia não dá uma base assim, isso aí, aparições de vidas extraterrestres são demônios. Não temos como afirmar. Não temos como afirmar que cada caso é real e muito menos que cada caso é real e é demônio. Eu não fico por aí caçando ET como fico caçando demônio, dizendo que tudo é demônio. Não é isso. Mas pode ser. Eu também não posso dizer que não são manifestações demoníacas. Lembre-se que o próprio Satanás, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, se transforma em anjo de luz para nos enganar. Se ele se transforma em anjo de luz, ele pode se transformar no alienígena. Ele pode aparecer como uma aparição de vida inteligente extraterrestre. E ele pode fazer isso para nos enganar. Eu tô falando aqui, né, que muita gente acha que o cristianismo entraria em colapso. Eu tenho certeza que muita gente entraria em colapso pessoal, que muita gente questionaria a sua fé, que muita gente entraria em desespero. Eu tenho certeza que uma aparição, mesmo que seja uma farsa de vida inteligente extraterrestre, seria utilizada com interesses múltiplos, geopolíticos, mas religiosos também, para acabar com as religiões. Aliás, quero indicar um livro para você, O Fim da Infância. Leia este livro. Arthur C. Clarke é o autor e Arthur C. Clarke é um gênio. E ali você vê as consequências de uma raça inteligente muito superior chegando à Terra, e uma delas é o fim das religiões. Então, Satanás poderia usar disso, e pode estar usando disso para nos enganar,
para nos enfraquecer. Então pode ser? Pode. É isso que eu concordo com o Daniel Lopes. O Daniel Lopes disse que pode, de que faria um estrago grande, e eu acho que faz mesmo. Por isso nós temos que estar preparados. Por isso esse vídeo, para Satanás não lhe enganar. Inclusive os homens podem usar disso. O Daniel Lopes tem uma teoria da conspiração, né? Que ele diz que é conspiração e tal, mas que pode fazer sentido sim. Talvez um dia a gente receba essa notícia e seja uma farsa, seja uma grande farsa, para manipulação da população, para que uma grande empresa manipule algo, para que tentem acabar com as religiões, para que tentem implementar um novo tipo de governo, né? A gente está vendo agora muitos casos de OVNIs, de UAPs, né, sendo soltos, e tem alguma motivação por trás disso. Eles querem que a atenção se desvie para isso por algum motivo. Então, essas coisas podem ser usadas tanto por Satanás quanto pelos homens. E sim, podem ser demônios. O mundo espiritual é real, o engano é real. Satanás se disfarça de anjo de luz. Nós não podemos negar esta possibilidade. Eu já falei muito aqui sobre extraterrestres e eu queria dizer uma coisa pra você que me acompanhou e que ficou aqui até o final. Esse vídeo tá longo, né? Eu sei, mas tem muita teologia pra gente discutir aqui. Mas ao longo desse vídeo, eu trouxe algumas informações bíblicas, algumas verdades bíblicas que você não pode sair desse vídeo sem pensar seriamente nelas. Eu falei aqui que nós somos muito pecadores. C.S. Lewis disse isso. A Bíblia diz isso. Nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Nós somos maus, nosso coração. Você é pecador, eu sou pecador. E nós precisamos de um Salvador. Eu falei muito aqui sobre isso. O fato de Jesus ter encarnado aqui como homem é porque nós somos pecadores e nós precisamos dele. Não é porque nós somos bons e dignos. E ele veio aqui por causa do nosso valor como pessoas boas. Ele veio aqui porque sim, nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos pecadores. E eu queria que você levasse isso muito a sério, porque a principal pergunta que você deve fazer não é: o cristianismo vai colapsar se eu encontrar a vida extraterrestre inteligente? A principal pergunta que você deve fazer é: como está a sua vida hoje diante do fato de que você é um pecador, precisa de salvação? Será que você está entrando em colapso aos poucos, não está percebendo? O principal encontro que a humanidade precisa ter não é com uma vida extraterrestre, é com Jesus Cristo. Aliás, ele é um que não é daqui, mas que veio até nós. Se outras raças não podem fazer essa viagem intergaláctica gigantesca, Deus encarnou aqui para te salvar, para morrer no teu lugar. Por isso que ele precisa ser Deus e homem, para ser o teu representante. Você tem a Jesus como seu representante? É hora de se perguntar isso. Esse é o principal encontro que você pode ter. Essa é a principal pergunta que a humanidade deve fazer. Como nós somos salvos dos nossos pecados? Como nós somos salvos para a vida eterna? Você foi criado para viver eternamente. Onde você vai viver eternamente? São essas perguntas mais profundas que nós devemos nos fazer. E esse vídeo foi um pretexto para te falar isso, que o Evangelho é a boa notícia de que Deus está acima de nós e para além dessa terra, veio até nós como homem encarnado para promover salvação, para pagar o preço pelos teus pecados, para morrer a tua morte, para que você possa viver a vida dele. Essa é a nossa esperança. Eu te garanto que isso nunca colapsará, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu espero que você possa encontrar esse poder divino da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a grande notícia. O seu Disclosure Day, o seu dia D, é o dia em que você vai entregar a sua vida a Jesus e viver agora para Ele. Muito obrigado por ter ficado neste vídeo, e se você gostou desse conteúdo, reflita, comente aqui, compartilhe com alguém, manda para esse teu amigo que gosta de ET, que gosta dessas coisas, que nem é crente. E se você está assistindo isso aqui e nunca ouviu o Evangelho e considerou se entregar a Jesus, considerem fortemente, vai ser a melhor decisão da sua vida. Vou ficando por aqui, já falei demais, te vejo nos próximos vídeos e que Deus te abençoe.